Casumbá, ele é uma figura de dois povos. No índio brasileiro havia a lenda do Casumbá, do Casumba, ele é paroxítona. Anterior ao descobrimento, um personagem das matas, tipo Saci, Curupira, Casumba. E na África, ele tem um encantado Casumbá, a Ioxítona. Nenhum dos dois casos, ele é feiticeiro. Ele chega a influenciar, mas ele não é um feiticeiro. Nem na versão indígena brasileira, nem no africano. Uma figura só. Influente, mas não feiticeiro. Mágico. Mágico, talvez. Mágico porque ele altera a realidade. Ele tinha a capacidade de alterar a realidade. Por convencer, por convencimento. Principalmente o Casumbá, o africano, o encantado, ele tinha capacidade de persuasão muito grande. E ele era chamado para persuadir. Eu procurava na universidade, uma forma de teatro que fosse maranhense. Eu já tinha feito 1 ou 2 espetáculos, mas absolutamente convencionais. E a mim não interessava montar nenhum autor consagrado, porque eu queria que o Teatro do Maranhão fosse um teatro capaz de concorrer, capaz de disputar mercado. Então, para que eu conseguisse disputar mercado, eu tinha que ser muito particular. Eu andava atrás de uma linguagem de teatro maranhense, uma forma de teatro que fosse nossa, que se alguém repetisse, estaria copiando. E isso me atormentou durante muito tempo, e a procura dessa linguagem maranhense. E uma noite eu voltava da universidade, passei na Madre Deus, o boi estava ensaiando, eu encostei. Eu vi Mané Onça, já está vivo aí, graças a Deus, Mané Onça, balançar o maracá e dizer para Diquinho, vaqueiro, para que eu te tenho? Ele disse, para lhe servir, meu irmão, para lhe servir. Eu disse, pô, olha aí o meu teatro. Aí encostei, de uma forma mais curiosa, de uma forma mais pesquisadora, para saber, eu já sabia a história, então eu sabia o enredo, eu escrevi um texto para fazer um espetáculo chamado Casumbá, com o Teatro de Universitários do Maranhão. E esse espetáculo, então, foi embora para o Sul. Quando você tem 20 anos, você bota 40 pessoas dentro do ônibus e sai pelo Brasil afora sem se preocupar muito se tem dinheiro para o jantar. E deu certo, a gente ganhou prêmios. Quando se voltou, como o nome do grupo era Teatro de Universitários do Maranhão, a universidade quis botar a mão em cima. Eu disse, não pode botar, porque não ajudou em nada, não colaborou em nada, não contribuiu com nada. Por que você vai ser um apêndice da universidade? Não será. Ah, mas tem o nome de teatro de universidade, que não tem mais. Como é? Eu pensei rapidamente, isso é Casumbá, pronto. Aí ele ganhou o nome do espetáculo, passou para ser o nome do grupo. Isso nós estamos falando de 73, faz tempo. Teatro é mágica, né? O próprio teatro já é mágica. Eu fui várias coisas na minha vida, sou ainda vou ser, mas nada se compara à emoção da coxia no escuro quando o contra-rega passa correndo e diz 3 minutos. Essa emoção é uma emoção ímpar. Ah, mas você já fez 300 vezes esse espetáculo. Sim, mas aquela plateia nova, aquele teatro não é o teatro de ontem. Uma luz não funcionou, o técnico é outro. É um novo espetáculo, é uma nova mágica. É como se levar, depois de quase 50, 60 anos, levar uma mocinha para um motel. Você já fez aquilo, mas a plateia é outra. Então é o mesmo frio na barriga, a mesma expectativa, o mesmo susto. Essa mágica de palco, o Casumbá tem uma azeitona nesse martini, que é uma verdade de um povo.
Quer dizer, as coisas, os atos, os instantes do Casumbeira, eles são verdade. E quando você manipula a verdade, você tem que ter cuidados maiores, porra, porque o teatro ele é muito exigente. Ele não te permite variações. Ele tem regras de 2000 anos. Essas regras você não pode abdicar delas. E você tem uma verdade cultural. Então, entre a verdade cultural e a exigência teatral, como fazer essa mágica? Ceda para o teatro e que a mágica acontece. Casumbeira, na verdade, é o acoplar de 2 espetáculos quando ele viajou para a Europa. Quando se viaja para a Europa, se viaja com Casumbeira. A plateia europeia tem o hábito de espetáculos longos, com interrupção de 10 minutos e tal. Então, a mágica, se mágica existe, é você ser obediente à estética pensada, não a feita. Veja bem, quando alguém bota um boi na rua, um homem rural, com pouquíssima instrução, sem uma noção nenhuma de teatro, sem noção de coreografia, quando ele bota o boi na rua, a preocupação é o belo, que ele às vezes não atinge porque o volume de informação dele é pequeno. A noção de estética dele não está apurada, ele não tem noção de combinação de cores. Enfim, ele se perde um pouco na escuridão do desconhecimento. E a mágica é fazer não o que ele fez, mas fazer o que ele pensou quando da criação, por exemplo, do Bambaê. O que um homem pensou quando ele fez um pela-porco? O que o homem rural imaginou fazendo um pela-porco? Ele trouxe o pela-porco é como uma quadrilha, traz do salão para a rua. Ele mexeu nessa coisa que ele viu no salão porque não gostou, não atingiu o ego desse homem, ele não se sensibilizou. Então ele mexeu como? Pensando em fazer bonito. Se não fez é porque o desconhecimento não permitiu. Então a mágica do Casumbá não é fazer o que viu, mas fazer o que foi pensado pelo agente quando iniciou o ato. Quando o sujeito fez uma coreografia de boi, tecnicamente incorreta, ele não estava pensando em fazer aquilo. Ele estava querendo fazer aquilo que ele faria se tivesse um pouco mais de conhecimento. Então, a mágica é essa. Refazer não o que viu, mas o que foi pensado para ser feito. Não, o Alto do Boi, ele nasceu em 73 inteiro, né, com texto escrito, com corpo de baile pensado, programado. Eu era um estudante, eu tinha acabado de fazer um curso de teatro em Recife com Procópio Ferreira, quer dizer, eu estava virgem das coisas todas. Então, quando o Alto do Boi foi para o palco, ele foi resultado de um planejamento, né, um planejamento cênico, misturando cuidadosamente as figuras, considerando o equilíbrio estético, considerando boca de cena, profundidade de palco, quer dizer, era um trabalho técnico. Um trabalho técnico em cima do que foi pensado. Por exemplo, Laurentino, quando botou o boi na rua, na década de 30, ele pensou em fazer aquilo. Ele só não fez porque ele desconhecia o que fosse boca de cena. Então, o Casumbá fez o que Laurentino pensou e não teve capacidade de fazer. Não capacidade física ou capacidade de sensibilidade, talvez ele fosse mais sensível do que nós. Apenas ele desconhecia o que fosse a técnica. Bom, bem, então, quando o Alto do Boi foi para o palco, ele já foi como um espetáculo de teatro, obedecendo às regras de teatro. E aí ficou 1 ano, 2 anos, a gente pensava em fazer um outro espetáculo. Fizemos um outro espetáculo, que era um espetáculo chamado Bujibuá, que reunia as 8 danças maranhenses.
Pajelança, Bambaê, Pela Porco, Dança do Caroço, Baile de São Gonçalo, Tambor de Mina, Tambor de Crioula e Dança do Baralho. A gente juntava, sem o menor escrúpulo, danças vivas e umas mortas, e umas moribundas, como, por exemplo, São Gonçalo, como Pela. São danças que estão em processo de desaparecimento. A gente juntava sem o menor escrúpulo porque o nosso objetivo era o palco, era o teatro. Era não a mágica do folclore, mas a mágica do teatro. Transformar aquilo, o trigo, em pão. E quando se trabalhou o Bugibouá, se trabalhou dentro desse espírito. O que foi pensado quando ser feito? Quando foi feito? O que eles queriam? Por exemplo, o Bambaê, no caso do Bambaê. No caso do Bambaê, a gente não coreografou o visto, eu coreografei a alegria do visto. A palavra-chave no preparar do quadro é alegria. Porque o Bambaê era uma festa, era uma dança, era um baile. Então não foi coreografado o baile, foi coreografado o motivo do baile, a alegria do baile. E aí a junção, casumbeira, foi uma imposição de mercado. Eu ia para a Europa, quer dizer, ficava difícil eu traduzir cofo, bog, quer dizer, como é que não dava para fazer uma tradução disso. Então a gente eliminou o texto e substituiu toda a ação por coreografia. E juntou os dois espetáculos. Só isso, foi casumbeira. O risco que se correu no fazer desse espetáculo. Pajelança é uma religião. Tambor de Mina, uma religião. Baile de São Gonçalo, uma dança inteiramente comprometida com a religiosidade. Mas eu tinha Bambaê, eu tinha Pela, eu tinha Dança do Caroço, eu tinha Tambor de Crioula e Dança do Baralho, que eram inteiramente pagãs. Então, tinha que ter um tratamento que não violentasse nenhuma delas, nenhuma delas fosse agredida. Pajelança foi o refazer do visto no terreiro de Mãe Doca. Os cuidados teatrais, alongar a roupa para ganhar densidade, tirar a rede do meio do palco e colocar no fundo à esquerda alta, por uma necessidade teatral, despir mais o que fará o pai pequeno para que tenha uma vinculação visual com o indígena. Essas coisas são feitas no palco, em obediência ao teatro, não afrontando, mas se afastando um pouco da verdade cultural. No caso do Bambaê é aquilo, Bambaê não tinha uma roupa determinada, não tinha uma coreografia determinada, o Bambaê era um baile. Era chamado baile de caixa, o Bambaê de caixa. Então era uma festa. Não tinha, vamos dar um recuo, final do século XVIII, do século XIX, começo do século XX, não tinha instrumentos do interior de sopro, não tinha eletrola, muito menos. E tinha tambores de percussão, instrumento de percussão, tambores, caixas de Divino Espírito Santo. Eles aproveitavam essas caixas, faziam ritmos vários, não um ritmo específico, mas vários ritmos e faziam o baile de caixa. Então, quando eu fui refazer o baile de caixa, eu não me fixei no... Eu poderia ter escolhido polca, poderia ter escolhido umbigurrilho, algum ritmo da época, eu não escolhi nenhum. Peguei um compasso binário e coreografei a alegria da festa. A minha preocupação foi mostrar a alegria que o Bambaê tinha quando do seu acontecimento. Pela Porco não, Pela Porco já foi um tratamento mais rebuscado. Pela Porco é uma dança originada de salões. É uma dança nobre, é uma dança da aristocracia, cheia de voltas, volteios, círculos, misuras. E o povo, a exemplo do que tinha feito com a quadrilha, viu no salão, trouxe para a rua. Mexeu no andamento, aligerou o andamento, tirou o riso, botou a gargalhada, deu uma ligeira molecada na dança. Nós, quando se levou para o palco, a gente mostra o que estava no salão.
E é claro que aí nós temos que reduzir aquela festa que durava 3 horas em 8 minutos de espetáculo. E aí aí é a mágica. Você tem que eliminar tudo que for supérfluo e ficar apenas no essencial. O caroço é uma dança também difícil de ser tratada, que foi difícil de ser tratada. O que a gente mostra no caroço é a improvisação, porque caroço não tinha uma coreografia também. Caroço tinha um mandante, o que determina a influência branca, o mandante como tem em quadrilha, o mandante como tem no Pelé, aquela pessoa que diz o que deve acontecer. Só que no caroço, o caroço ele ia sugerindo através das toadas e as coreografias iam acontecendo. Se ele sugerisse, está todo mundo tossindo aí, todo mundo tossia. Enfim, como a quadrilha é. Só um movimento no caroço ele foi repetido, que era o negócio do maribondo, que foi feito, todo mundo achou engraçado, e nas outras vezes que foram dançar, repetiram, acabou ficando tradicional. Mas a única coisa tradicional que tinha no caroço era esse maribondo. Difícil de tratar porque você vai colocar num palco danças que foram feitas só na base do improviso, quando é de sua verdade. Nós tínhamos que ser verdadeiros, também fazer improviso, mas obedecendo à lei teatral, que é rigorosíssima. São Gonçalo um pouquinho mais fácil, porque era uma dança muito amarrada, ela é muito rígida. E aí já foi só retirar, dar ao movimento que eles faziam uma visibilidade maior e ordenar e tirar o excesso. Uma dança de 2 horas, uma repetição de uma melodia básica, que é 70 e tantas vezes, a gente toca 2, por exemplo, no espetáculo. Foi só reduzir São Gonçalo. Quando foi fazer Mina, eu conversei muito tempo com um amigo meu, compadre, chamado Jorge Babalô, já fez a travessia, Jorge, e eu fui fazer Mina, e ele me disse, você tem que pedir permissão. Eu digo, então, que se faça essa coisa de eu pedir permissão, para que eu peço, como eu peço. Ele fez a permissão, perguntou que doutrinas eu ia cantar no espetáculo. Eu disse quais doutrinas eu ia cantar. Por precaução, eu deixei logo mais 5 ou 6 de reserva, mesmo que eu não usasse, mas me libera logo essas. Então, e aí se fez esse ato de permissão, e eu comecei a colocar coisas, mas movimentos que eu vi, inverti algumas coisas. Por exemplo, em Barabô, que é uma doutrina que abre os trabalhos, eu coloquei no final do quadro por uma questão estética só. Mas todas essas coisas foram permitidas e eu não tenho autorização, não recebi autorização para explicá-las, só para mostrar. Tambor de crioula é a festa. Essa festa que acontece temporalmente até, Carnaval, São João, 7 de setembro, Quaresma, tudo toca tambor de crioula. E que tem então agora fazer uma vinculação dela com São Benedito, que não tem. Não tem até pela uma lógica cultural, como é que uma dança negra tem uma implicação com o santo da religião branca. Quer dizer, catolicismo, só porque o santo é negro, não tem isso, não tem essa vinculação. É apenas uma tentativa de florear, não tem. O tambor de crioula não tem nenhuma vinculação com o São Benedito. Isso é recente, é coisa de 30, 40 anos, culturalmente 30, 40 anos praticamente não existe. Então, é uma festa só. E se fez a festa no palco, só com um detalhe. Quando o tambor de crioula surgiu, antes da abolição, ele era utilizado para esconder exercícios de perna. Porque se por acaso houvesse a guerra pela libertação, eles estariam prontos. Então fazia o ritmo, o que na Bahia fazia o som de berimbau, aqui fazia-se o som de tambores. E então eles exercitavam a luta ao som de tambores. E no espetáculo eu faço isso. Eu faço a sequência de pernas com tambor e depois eu coloco as coreiras para dançar como é feito hoje. Embora ainda no Maranhão tenha alguns municípios que os homens dançam tambor de crioula.
E termino com o baralho, que em Casumbeira eu não boto o baralho, que era uma dança carnavalesca, linda, safada, considerada imoral na época, porque, veja bem, 1910, 1920, 100 anos atrás, um homem vestido de mulher, cheio de baques e tal, na frente de um cordão de carnaval, era um insulto, era uma agressão à sociedade. Então, as famílias não gostavam do baralho, quer dizer, adoravam. As mulheres olhavam pela fresta da janela, os homens iam para a calçada para ver o baralho passar. O baralho, na verdade, era uma imitação, uma aceitação da comédia dell'arte, quer dizer, o dominó, o Pierrot, a Colombina, o Arlequim, aí já umas figuras portuguesas, o Cruz-Diabo, o Pererê, aquilo tudo misturado. Só tinha uma exigência, que fosse rica a fantasia. E isso começo do século XX, porque no final do século XIX era feito pelas negras, só pelas negras, de andarilho assim, um andazinho rápido, requebrado, trepada num salto enorme, o que era raro para as negras, e raro para as mulheres, embora o senhor Luís XV já usasse, mas elas não tinham essa ousadia, mas as negrinhas do baralho tinham. Isso no final do século XVIII. A gente faz o século XX, já bem carnaval, já bem depois da proclamação da República, depois das grandes acontecimentos sociais, né? A proclamação de República, a abolição da escravatura, depois daquelas convulsões todas, já o Brasil, já com cara de Brasil, já com ritmo, tentando um ritmo, uma característica do seu próprio carnaval, tentando fugir daquela coisa europeia do limão de cheiro, enfim. E o Maranhão tinha seu ritmo próprio de carnaval, que era o baralho. Recife tinha seu ritmo próprio de carnaval, que era o frevo. Quando o Donga surgiu com o samba em 1919, Recife impôs seu frevo e o Maranhão ficou com vergonha de seu baralho e acabou aí, imposto pelo samba. Então, o Bugigua são essas 8 danças. E o boi é o boi. Veja bem, as leis teatrais, elas são muito rígidas. O teatro é o mesmo teatro desde Sófocles, é a mesma coisa. Tira a plateia, bota a plateia no palco, tira o palco, bota na plateia, enfim. Por mais que tenha inovações, por mais que Brecht tenha tentado inventar, é a mesma maneira desde o começo. Palco e plateia, coxias, o cenário atrás, tira máscara, bota máscara, volta a máscara. O teatro tem leis muito rígidas. A cultura não. A cultura não tem lei, ela, na minha opinião, ela tem hábitos que se mudam diariamente. Diariamente, hoje o homem ele tem mais conhecimento do que teve ontem. Então, ele altera seu comportamento. No que ele altera seu comportamento, ele altera sua cultura. Então, as leis culturais, na minha opinião, elas não existem. Existem hábitos culturais. A tradição, para ser mantida, seria necessário que o homem parasse de ter conhecimento. A tradição não se mantém apesar de. Ela se mantém quando o homem não tem crescimento. Aí se mantém a tradição. Mas na hora que ele tem um pouquinho mais de conhecimento, por exemplo, vamos pegar uma coisa que é comum no Maranhão, o bumba-boi. Hoje você não vai conseguir convencer uma índia a dançar descalça, como a avó dela dançava. Ela vai querer botar uma meia de arrastão, botar um sapatinho mais próprio. Ela não aceita mais dançar com aquela bermuda vermelha embaixo da tanga de pena. Ela tem uma outra noção de estética. Então a tradição é rompida por causa do volume de conhecimento que o agente passa a ter. Mais. Então, quando eu fui trabalhar o folclore, eu tinha consciência de que eu estava trabalhando uma massa em ebulição, que está se mexendo sempre. E trabalhando com teatro, que não se mexe nunca.
A deixa é a deixa desde que o teatro existe. O ritmo é ritmo desde que o teatro existe. Palco e plateia é a mesma relação. Então, eu tinha obedecer leis teatrais e trabalhar com os hábitos culturais. Essa foi a minha orientação que eu me dei. A cultura, ela é mutável. O teatro não. Então, obedece o teatro e trabalha a cultura. Se você olhar o tambor de Minas hoje, ele não é igual ao tambor de Minas. Ele não tem a rigidez de uma missa. A missa não é um fato folclórico. Então, tem o introito, tem o Glória, vai pererê, sum corda, aquela coisa existe fixa, não é um fato folclórico. Mas um fato folclórico não no sentido menor, mas no sentido de transmissão oral. Quer dizer, o que você vê no tambor de Minas hoje não é o que você vê no tambor de Minas de 20 anos atrás. Ela foi se alterando. Então, eu peguei determinado instante que agradou a mim como homem de teatro e congelei esse instante. É o instante que eu mostro no espetáculo. Essa noção de congelar, de museu vivo, de não refazer, é uma lei teatral. Você marcou, está marcado. Refaça, refaça, refaça. O francês não tem a palavra ensaio, ele usa repetição. Então, teatro é isso, repetição, repetição, repetição. Se eu crio uma cena, eu não posso alterar essa cena, porque eu não estou fazendo teatro. Bom, se bem que minha culpa. O teatro de arte, ele era improvisação. Ele tinha o personagem, o Aliquim era um personagem. Ele tinha uma personalidade, ele tinha tendências, ele tinha um comportamento, mas o texto era improvisado. A comédia de arte era improviso. Quer dizer, mas esse sim, foi o único instante que a lei teatral foi afrontada. Tanto que essa afronta não perdurou, porque as leis se impuseram. O Teatro Casumbá foi criado e se mantém atrás de mercado. Se eu montar Brecht e for para São Paulo, com o elenco de São Luís, eu, Ramudinho, João, Pedro, da Coab, eu não tenho a menor condição de concorrer com o elenco de globais no Teatro da Avenida Paulista. Mas, em compensação, eu posso pegar eu, Ramudinho, Pedro, da Coab, abrir um teatro na Avenida Paulista, como já abri, e monto o espetáculo Alto do Bumba Meu Boi e eu concorro. A ideia é concorrer com uma linguagem própria. Quanto mais particular, mais universal você é. Então, se eu sou eminentemente maranhense, eu tenho tranquilamente condições de concorrer com a Bélgica. Agora, se eu sou mais ou menos paulista, aí eu não sou nada. Eu não tenho condição de concorrer. Então, o objetivo do Casumbá, a ideia do Casumbá é ser eminentemente particular para a condição de concorrer em mercado, não no mercado só financeiro, mas no mercado cultural. Ninguém é profeta em sua própria terra, Cristo disse. Então, se ele disse, não sou eu que vou discordar. Mas é difícil você por exemplo, eu sempre tive, as raras vezes, outro dia eu estive fazendo levantamento, eu e minha mulher do Casumbá, 98% das apresentações do Casumbá foram feitas fora do Maranhão. Só 2%, de cada 100 espetáculos que o Casumbá fazia, 2 eram em São Luís. E geralmente sem bilheteria, por convidado, perereu, então recebendo convite. Mas às vezes que se fez, foi muito bem recebido. Às vezes que se fez aqui, foi entendido por algumas pessoas. Outras discutem. Dizem, mas eu vi um São Gonçalo e não é assim. Aí eu vou ter que explicar o que é teatro pererei para me cansa um pouco, eu não explico. Mas é difícil você explicar para uma pessoa que sabe a Ave Maria por que você está dizendo amém ao invés de amém. Aí eu prefiro fazer fora. Não é que eu prefiro, eu tenho mais convites para fazer fora.
Eu fico 20 dias no Casumbá, em São Paulo, eu encho 20 casas. Algumas cidades do interior de São Paulo, o Casumbá se apresenta com segurança fora do teatro. Então é muito melhor a gente ir para lá, que a gente arruma uma temporada por telefone, do que ficar aqui em São Luís, que eu vou ter minha casa. O artista, a vaidade do artista se ofende um pouco. No Casumbá, nunca entrou em 40 anos uma pessoa para dançar que tivesse um curso de dança. Eu olhava o biotipo na rua, gostava, mandava convidar. Nos convida para vir. E aí, no Casumbá, ele tinha aula de dança, aula de teatro, aula de civilidade. Teve gente que eu tive que ensinar a pegar no garfo. Por quê? Porque eu me lembro, é um rapaz extremamente bonito, uma figura ótima num palco. Esse rapaz até hoje me chama de pai. O pai, o padrinho, encontra comigo, está um homem casado, ele se encontra comigo e me beija, e aquele abraço. Esse cara, esse é o que eu estou te citando como exemplo. Eu ensinei a pegar no garfo, a como servir no restaurante self-service. Então, o Casumbá arruma não só o artista, mas arruma o homem. A gente trabalhou sempre com gente de periferia. São mais sensíveis, são mais abertos, são mais dispostos a aprender, não tem nenhum bloqueio, não tem super posicionamento. Não, isso eu sei, quer dizer, a classe média é insuportável, porque a classe média sabe, a classe média não sabe porra nenhuma, mas a classe média sabe. A classe média entende, a classe média não entende, a classe média não sabe, a classe média volta mal, a classe média faz tudo errado. Aí com esse pessoal da periferia, não, eles não sabem, reconhecem que não sabem, estão loucos para aprender, então é facílimo trabalhar com eles. É um relacionamento muito honesto, muito aberto. Como eu tenho a coragem de dizer eu não sei, eu gosto muito das pessoas que dizem para mim, eu não sei isso. Hoje eu sou uma pessoa que leio gramática diariamente por hábito. Eu tenho uns 8 dias sem ler já. Mas abro, passo assim 3, 4 folhas, fecho, sem preocupação de aprender. Mas se tu me perguntar, tu sabe português? Eu digo não. Então eu adoro as pessoas que dizem para mim, eu não sei. As pessoas que eu trabalhei no Casumbá chegaram e diziam assim, tu sabe o que é isso? Não, não sei. Então vamos aprender juntos. Se o Casumbá faz dançarinos, uma pessoa chamada João Anselmo Carneiro Lopes, Pastos Bons, ele veio para cá. A única experiência de teatro que ele tinha foi um reizado feito com a professora dele num determinado período. Veio para cá, trabalhei como ator, palavra por palavra, intenção por intenção, respiração por respiração, e esse cara ganha um prêmio em São Paulo como melhor ator. A minha vaidade é imensa de ver que aquele talento que estava ali, aquela pedra que estava ali, eu ajudei a esculpir. Então, o Casumbá era egoísmo isso, uma vaidade exacerbada, talvez. Mas eu gosto muito de ver uma pessoa que poderia ser lindo e eu faço essa pessoa ser linda. O Casumbá é isso. O Casumbá trabalhava, mas Américo, por que o Casumbá consegue isso? Porque também é de uma disciplina absoluta. Eu admito que todo mundo pode ser indisciplinado, menos o artista. Até porque ele trabalha com uma coisa muito subjetiva. Se eu botar um sacolão, isso aqui é melão, isso aqui é melancia, isso aqui é cenoura. Mas se eu trabalho arte, eu trabalho sentimentos, eu trabalho coisas subjetivas, eu trabalho coisas difíceis de serem definidas e de serem vistas. Então tem que ter disciplina. O dono de sacolão não precisa, agora o artista precisa. Se não tiver disciplina, adeus. Casumbá é disciplina. Todos foram escolhidos na rua. Sim. Todos foram escolhidos
assim, aleatoriamente. Olhava uma pessoa. Uma vez eu encontrei uma menina, ela dançou no Casumbá há uns 8 anos, ela estava num boi de rua. Aí eu me aproximei dela e disse, você está disposta a perder uns 15 quilos para entrar numa companhia de dança? Ela citou. Ela perdeu 15 quilos e dançou, foi capa de folder. E dançou uns 8 anos na companhia. Então, essa é a forma de trabalhar do Casumbá. Ninguém escolhe o Casumbá que escolhe. A rotatividade era muito pequena, é muito pequena. Passaram o quê? Nesses 40 anos, mais 120 a 150 pessoas. Passaram muitas. Passou muito mais na percussão. No corpo de baile, nos 20, passa menos. Hoje, no Casumbá, eu tenho metade do elenco ainda disposto a fazer espetáculo agora. Então, a rotatividade é muito pequena do corpo de baile. E veja bem, as pessoas que saem, eu tenho conhecimento de que existem 2 ou 3 grupos de negócio de WhatsApp de pessoas que foram no Casumbá e que eles se relacionam, se fazem para conversar o Casumbá. Passar na companhia Casumbá é uma experiência, isso eu digo sem o menor medo de errado, é uma experiência muito enriquecedora. Muito enriquecedora. Porque a pessoa começa a conhecer um universo inteiramente novo e mágico. A mágica da coxia, a mágica do palco, a mágica do refletor, o estímulo do aplauso. Você, de repente, vê uma pessoa sai do interior do Maranhão dando autógrafo. Ele que achava que autógrafo era uma coisa que era dada por outras pessoas. Eu me lembro que uma vez nós chegamos no hotel em Santos e tinha assim na porta do hotel, bem-vindo artistas do Maranhão, não sei o quê, não sei o quê. Eu demorei a chegar na porta do hotel e um deles veio correndo para mim com os olhos cheios d'água. Tu já viste o que está na porta do hotel? Eu disse, não, está lá, bem-vindos artistas do Maranhão. Ele passou por cima do bem-vindo, ele se fixou no artista. Ele estava sendo visto como artista. Ele estava sendo chamado de artista. Ele ainda não acreditava que fosse. Então, isso é fantástico. Isso é Casumbá. Veja bem, eu digo que eu sou um corno teatral, porque às vezes o teatro me trai. Principalmente quando fico em São Luís. Teatro trai como rentabilidade, é complicado. Você briga num universo pequeno, São Luís, cheio de invejinhas, de coisas miúdas. Aí eu digo, vou parar. Vou parar, não quero mais. A última vez que eu parei, eu tinha um projeto de 2.600.000 aprovado na Lei Rouanet, pronto para ser captado. Aí eu parei, não vou parar. Mas aí, daí a uns 3, 4 meses, aquela coisa vai incomodando, aquela coceira vai acontecendo, a sarna chega e o palco é um vício. Eu me lembro do Biratã Teixeira, eu fui entrando no Arthur Azevedo, e ele estava fazendo um espetáculo, eu tinha uns 15, 16 anos por aí, eu estava na coxia olhando, aí ele me olhou e disse, garoto, o que está fazendo aqui? Eu disse, não, nada, eu estou só olhando. Sai daqui enquanto é tempo. Nunca me esqueci disso. E realmente, teatro é uma coisa, se você entrar, fica difícil de sair. Eu sou um homem de teatro. Eu já fui muitas coisas. Eu fui secretário de Estado, eu fui secretário de município não sei quantas vezes, eu fui diretor de órgãos regional, fui diretor do CTI do Nordeste. Mas todas essas coisas foram menores do que ser diretor de teatro. Eu era secretário de Estado e fui para o Rio com o Casumbá, que foi convidado para fazer a abertura do festival. Lá fomos nós. Eu estava lá e o governador do Estado estava num determinado lugar onde era para o secretário estar presente. Eu não estava de paletó, de gravata nesse lugar, eu estava de bermuda na coxia de um teatro. Eu sou um homem de teatro. Não dá para eu separar Casumbá de Américo. Não dá para eu separar
Casumbá da minha vida. Isso que eu vivi, isso que eu vivo, isso que eu vou viver. Não é um sonho, é um projeto. Sonho, porra, se essa coisa não acontecesse, acontece. Se eu quiser hoje marcar uma temporada em São Paulo para o Casumbá, dentro de 30 dias essa temporada está armada. Casumbá é. Então, eu não posso negar isso. A coisa de uns 20, uns tempo atrás aí, não sei, eu recebo um telefonema, vem cá, Casumbá está na área, quando é que vem para cá? Isso eu recebo mensalmente. E as meninas que trabalham comigo, o pessoal que trabalha comigo, que é do Casumbá, aí me insultam, vem cá, vamos arrumar. Não, calma, não é assim. Já ganhou uma certa dimensão, tem uma certa expectativa. Essa expectativa tem que ser cumprida. Aí também o Humberto Eco, ele disse que a grande droga dele foi ter feito o nome da Rosa primeiro, deveria ter sido o último. Então, você cria uma expectativa. Casumbá, por exemplo, se eu levar a Casumbá, Diamantina, em São Paulo, eu não posso, tem que estar ótimo, porque a expectativa é muito grande. Então, fica difícil de você separar Américo do Casumbá. Aliás, porque eu não tenho a menor vontade de me separar disso. Eu sou isso. Eu sou um homem de teatro, um homem que pensou teatro, um homem que pensa teatro, um homem que faz teatro, que acha que teatro é o grande instante do ser humano, que ele consegue juntar música, arte plástica, interpretação, música de capela, música acompanhamento, tudo. É ali naquele instante é que o homem se completa como artista. Por isso Casumbá e Américo não dá para separar.